Depois de anos, a Câmara aprovou o reajuste para os servidores públicos federais, uma conquista importante para um grupo que foi sistematicamente desvalorizado pelos últimos governos. Desde o governo Temer, em 2016, o reajuste foi travado e não foi revisto no governo de Bolsonaro, enquanto o Brasil passava por uma de suas maiores crises da inflação. O projeto aprovado em regime de urgência atualiza os salários de servidores comissionados e de confiança, com aumentos que variam de 9% a 30%. Também está previsto um reajuste linear de 9% nas gratificações ao longo dos próximos 2 anos. O texto prevê também a criação de novos cargos e funções. O objetivo, segundo o governo, é modernizar a estrutura do serviço público e torná-la mais eficiente. A deputada Érica Cocai afirmou: quem faz com que o Brasil faça o luto dos seus períodos traumáticos são os servidores públicos. Eu fico muito impressionada com parlamentares que querem colocar servidores públicos, servidoras públicas, contra o povo brasileiro. Porque quem constrói as políticas públicas são servidores e servidoras. Quem faz com que esse Brasil possa fazer o luto dos seus períodos traumáticos, seja do colonialismo, escravização ou da própria ditadura, são servidores e servidoras que todos os dias, a partir do seu trabalho, constroem políticas públicas. Portanto, é fundamental que nós possamos aqui valorizar servidores e servidoras e valorizar inclusive o retorno do processo de negociação, porque durante anos não houve mesas de negociação para que se pudesse ali estabelecer o fortalecimento e a valorização de servidores e servidoras. Isso não significa que esse projeto, como está, ele está acabado. Esse projeto, ele teria que considerar a carreira dos profissionais de cultura, da cultura, porque a cultura é como se constrói a identidade de um povo, é coisa de gente e precisa ser fortalecida. Que servidores e servidoras são fundamentais para um Brasil reconstruído, democrático, um Brasil de defesa dos direitos. Por amor a este país, defendamos os servidores e servidoras. Jandira somou: o governo Bolsonaro desprezou o serviço público brasileiro. Em primeiro lugar, é importante realçar, registrar e reconhecer o processo negocial que se estruturou no governo Lula. Diálogo inexistente no governo anterior, que desprezou, maltratou cruelmente o serviço público brasileiro, tratou mal o servidor público, e o servidor público não é servidor do governo, é servidor do povo. É um servidor que está ali para servir a sociedade, independente de governo. E nesse governo o diálogo foi aberto, foram mais de 30 mesas de negociação, por setor, por categoria, por tema, por questões que foram levantadas. Então é preciso reconhecer, e por isso é fundamental que a gente garanta a aprovação do reajuste, porque a medida provisória tem prazo, e se nós deixarmos cair a medida sem votar o projeto, o reajuste não será dado. Então nós precisamos aprovar aqui o reajuste que está sendo votado hoje, como também alguns cargos que estão sendo criados para a qualificação e ocupação de espaços importantes no governo. A votação, realizada em plenária, contou com o apoio de grande parte dos deputados. Embora integrantes da direita, como muitos do Partido Liberal e do Novo, tenham se posicionado contra o projeto, foram derrotados pela maioria. Tarcísio Mota, do PSOL, relembrou: Paulo Guedes e Bolsonaro tratavam o servidor como inimigo, e terminou: não há garantia de política pública se não tivermos servidores valorizados. Venho também a essa tribuna defender a votação do projeto 1466. Mas antes me permitam lembrar de um tempo não tão longínquo assim, quando um ministro da Economia, ao se referir aos servidores públicos federais, disse: não, tá tranquilo, a gente já botou a granada no bolso do inimigo. São 2 anos sem reajustes para os servidores. Notem, o governo passado tratava servidor como inimigo e comemorava colocar uma granada acabando com reajuste por 2 anos. E olha que ainda tem coisa que tem que ser descongelada, né, professora Luciene? Dos triênios e outras coisas que a gente precisa descongelar.
por conta ainda dessas granadas armadas pelo governo passado. Pois bem, estamos aqui no governo Lula, que, como muito bem disse Jandira Fegali, abriu mesas de negociação. Não há política pública e garantia de direitos na sociedade brasileira se não tivermos servidores valorizados com carreira e salário. Por isso, teremos um voto favorável. A votação foi acompanhada também por professores e estudantes universitários, que pressionavam pela aprovação do reajuste, especialmente para servidores da educação, médicos e veterinários. Após alguns deputados do PL se posicionarem contra os reajustes, defendendo o aumento de cargos comissionados, a deputada Sâmia Bonfim declarou: "Não vamos permitir ataques e perseguição a quem constrói políticas públicas no Brasil." Sinceramente, a vontade de uns e outros de seguir atacando o funcionalismo público, infelizmente, não acabou. E é por isso que é tão temerária essa reforma administrativa que está se anunciando. Mas podem contar com a nossa luta, com a luta do PSOL, com a luta do nosso mandato, que esteve presente nas greves, nas mobilizações, que acompanhou todo o processo de negociação e que estará presente nessa comissão para denunciar aqueles que querem mais uma vez atacar o funcionalismo público, retirar direitos duramente conquistados ao longo do tempo. Atacar o serviço público, os servidores, significa abrir mão de uma responsabilidade com a coisa pública, com o Estado brasileiro. Isso nós não vamos admitir. A proposta também reestrutura critérios para avanço na carreira, transforma cargos e unifica o recebimento de gratificações quando da aposentadoria, visando maior eficiência na gestão pública. O impacto orçamentário estimado é de 17,9 bilhões de reais em 2025, 26,7 bilhões de reais em 2026 e 29,1 bilhão de reais em 2027, conforme dados do governo. Com a aprovação da votação, Hugo Mota declarou: "Essa discussão não é partidária, é sobre os que estão na linha de frente para o funcionamento do Brasil." Esse projeto, penso eu, ele não atende a um polo ou outro representado nesta casa. Ele atende esse grupo de trabalho a uma sociedade que pede, que clama por serviços públicos de melhor qualidade. E eu penso que nós podemos sim dar uma grande contribuição e uma grande colaboração nesse sentido. O intuito desta presidência ao criar esse grupo de trabalho não é jamais retirar nenhum direito de nenhuma categoria, não é de fazer nenhum tipo de perseguição a quem quer que seja. O que essa presidência pensa e com certeza trabalhará junto aos líderes partidários que indicarão esses membros é que podemos sim avançar usando pontos que hoje já são usados, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, o uso de tecnologia para poder se prestar um serviço melhor à população. Podemos ter mais eficiência, mais agilidade em respostas ao nosso povo, principalmente que depende de serviços públicos, na área da saúde, da educação, da segurança pública, do social. E eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho o menor receio de dizer que essa casa tem sim, nos seus membros, a capacidade de construir uma proposta boa, uma proposta efetiva para o país. O que temos defendido é que essa discussão ela possa se dar da maneira menos politizada possível, da maneira menos polarizada possível, que possamos pensar ao discutir essa matéria em quem está na ponta, em quem mais precisa, pensar em quem depende dos serviços públicos para acessar, muitas das vezes, ações que às vezes demoram, às vezes são inacessíveis e nós precisamos responder de maneira, penso eu, muito positiva nesse sentido. Agora emendado, o projeto segue para o Senado Federal. Se aprovado, os reajustes passam a valer ainda este ano.